E ele tá ligando pra mim. Tá ligando a cobrar, vê se eu aguento. Sem crédito, né, bonita? Alô? Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem e você? Tô bem também. Então, eu queria saber se você tem a matéria da prova de história, que eu não achei meu cronograma. Ah, tá, é sobre o Lula. Ah, sim, tem que estudar os 8 anos de governo? Isso, os 8 anos. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, Obrigada, eu vou amiga. estudar. Beijo. Beijo, Tchau. tchau. O governo Lula fala dos 2 mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010. A sua administração tirou milhares de pessoas da pobreza absoluta, porém foi marcada por casos de corrupção, como o mensalão. Apesar disso, Lula conseguiu eleger sua sucessora, a ex-ministra Dilma Rousseff. Economia no governo Lula. O governo Lula continuou a política econômica do seu antecessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Controlar a inflação e o real estável seguiu sendo a prioridade do governo. Lula também contou com um cenário exterior favorável quando a China e a Índia começaram a crescer, abrir seus mercados e consumir mais. Isto gerou o aumento de exportação de matérias-primas e das commodities brasileiras. Igualmente, quando a crise econômica começou em 2008, lá nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil não foi tão atingido. O governo diminuiu certos impostos, como os do Produto Industrializado, IPI, que tributa sobre os eletrodomésticos, por exemplo. Assim, as indústrias não repassaram o aumento para o consumidor, fazendo com que o mercado interno ajudasse a manter a economia brasileira estável. Por causa desta crise e do bom momento que atravessava a economia brasileira, empresários e trabalhadores estrangeiros começaram a vir ao Brasil para investir e tentar a vida por aqui. Neste período, também foram realizados os Jogos Pan-Americanos, com vistas a conquistar o direito de sediar os Jogos Olímpicos. O Brasil conseguiu ter aprovada a sua candidatura para realizar a Copa do Mundo em 2010, os Jogos Militares em 2011, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015 e as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016. A construção de estádios e infraestruturas necessárias para abrigar estes eventos impactaram na economia local. Do mesmo modo, contribuíram para projetar a imagem de um Brasil próspero e estável no exterior. Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2007, o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com o fim de incrementar as infraestruturas do país. O presidente Lula escolheu a ministra Dilma Rousseff para estar à frente deste plano e assim aumentar a sua visibilidade e ter condições de construir uma candidatura forte nas eleições de 2010. Mais tarde, o programa foi desdobrado a fim de alcançar outras áreas que necessitavam atenção, como a infância, habitação e cidades históricas. A verba para custear esses programas viria do governo federal e de empresas privadas. Essas empreiteiras, para conseguir contratos e vencer licitações, pagavam subornos a deputados e senadores. Em certas ocasiões, os próprios políticos cobravam algum tipo de propina para liberar obras. Isso se tornaria um dos maiores escândalos do governo Lula, que seria descoberto durante o governo Dilma. Programas sociais no governo Lula. No seu discurso de posse, em 2003, o presidente Lula lembrou que vários cidadãos brasileiros ainda não eram capazes de fazer 3 refeições por dia. Por isso, ele convocava todos a se unirem ao combate contra a fome. Assim, o governo pôs em marcha vários programas sociais, cuja grande estrela seria o Bolsa Família, onde a renda era transferida diretamente para as famílias. Os beneficiados deveriam cumprir alguns requisitos, como ter a renda mensal de R$ 85 a R$ 175 e ter membros da família ou filhos até 17 anos. O valor recebido pelas famílias variava entre R$ 35 a R$ 176 mensais. Em contrapartida, a família se comprometeria em manter os filhos na escola e ir ao médico regularmente. Este programa foi um dos maiores orgulhos do governo, pois a pobreza extrema foi reduzida em 75% no Brasil entre 2001 e 2014, segundo os dados da FAO. Embora tenha sido muito criticada, o fato é que muitas famílias puderam ter acesso a alimentos, material escolar e roupas pela primeira vez.
Educação no governo Lula. Para a educação, o governo Lula preparou um plano onde se buscava alcançar o acesso à escola em todos os níveis e em todo o território nacional. Foi instituído também um Fundeb em 2007, que ajudava no financiamento e na expansão da educação básica. No ensino superior, promoveu a ampliação de bolsas de mestrado e doutorado, para aumentar o número de professores qualificados das universidades. O acesso das camadas mais pobres da população ao ensino superior foi ampliado através do sistema de cotas sociais e raciais, adotados por 20 universidades federais e 14 estaduais. Em 2009, foi criado o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que escolhe alunos para vagas em universidades federais através da nota do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, um estudante de qualquer estado do país tem a oportunidade de cursar em uma universidade federal de outro, sem a necessidade de fazer outro exame. O governo ainda abriria 14 universidades federais para aumentar as vagas. Porém, ao mesmo tempo, permitiu que as universidades privadas crescessem graças aos programas de financiamento de bolsas públicas em universidades particulares, através do ProUni, criado em 2005. Política externa do governo Lula. No campo da política externa, o governo Lula promoveu visitas a vários países, também participou de fóruns internacionais como o de Davos e o G20, onde Lula apoiou a entrada da Rússia neste organismo. Além disso, manteve uma agenda de cooperação com os países como a China, Índia, Rússia e África do Sul, que resultou na Aliança Econômica BRICS. Nas relações internacionais, foram privilegiados os países da América do Sul, através do acertamento estratégico entre os presidentes Lula, Néstor Kirchner e Hugo Chávez. Essa aliança tinha como objetivo mais pragmáticos, construções de refinarias e investimentos na Argentina. A África também foi alvo de aproximação política, como atestam as 19 embaixadas abertas nesse continente, seguindo de um incrementamento nas trocas comerciais. Em 2002, o intercâmbio do Brasil com o continente somava 5 bilhões de dólares. Em 2008, passou para 26 bilhões. Lula também perdoou a dívida externa de vários países africanos, entre os quais a Nigéria, a fim de promover a cooperação sul a sul. Todas essas medidas tinham como objetivo forçar uma reforma na ONU e alcançar um assento permanente do Conselho de Segurança deste órgão. Apesar do esforço, o Brasil não obteve o desejado posto, mas viu o comércio aumentar com quase todos os países com os quais mantinha relações. No final de seu mandato, Lula protagonizaria o momento mais polêmico da sua política externa, ao receber em Brasília o presidente do Irã em 2009. Escândalo de corrupção mensalão. O mensalão era um sistema de pagamentos ilícitos que o governo federal usava para garantir o apoio dos deputados e senadores nas votações de leis e emendas favoráveis ao governo. O esquema foi descoberto através de uma filmagem realizada por uma câmera escondida quando o diretor de Correios explica a dois empresários como eram fraudadas as licitações. Deste esquema, participaria o deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, que era aliado do governo. A partir desse momento, foram realizadas uma série de investigações instituídas pela CPI, que salpicaram vários aliados do governo Lula. O próprio deputado Roberto Jefferson acusou o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de realizar pagamentos a alguns deputados do Congresso Nacional. Esses pagamentos foram chamados de mensalão, pois eram efetuados mensalmente. As denúncias derrubaram o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o deputado Roberto Jefferson foi declarado inelegível por 10 anos. Outro deputado do PT, João da Cunha, foi acusado de participar dessa trama, mas renunciou ao mandato do deputado antes que fosse formalizada qualquer acusação contra ele. Oi, gente, hoje eu tô aqui com a Valentina e eu gostaria de saber o que ela acha sobre a inflação durante o governo Lula. Bom dia. Na verdade, sobre tudo que eu estudei, tudo que eu sei sobre o assunto, eu acredito que a inflação do governo Lula, ela decorreu, ela é uma consequência de outros governos que aconteceram antes. E só que ele teve um papel muito importante, ele conseguiu ajustar muita coisa no governo dele e ainda que não tenha sido o melhor governo, ou ainda que ele tenha errado bastante, eu acho que ele conseguiu resolver bem esse problema. Obrigada. Como estudante, o que você sabe sobre o governo Lula? Bom, eu não sei muito, mas posso explicar para vocês.
O Lula, no começo do mandato dele como presidente da República do Brasil, as pessoas achavam que ele era um ótimo presidente. Ele fez vários projetos, como Bolsa Família, entre outros. E no final do mandato dele, as pessoas descobriram que ele era corrupto. E aí o país teve uma queda